Estatística. Hoje nós vamos falar especialmente de uma parte da estatística. A estatística é algo muito grande, certo? Envolve muita coisa e nós vamos falar de alguns aspectos. Nós vamos falar um pouquinho de gráfico, um pouquinho sobre tabela e algumas medidas de tendência central. Eu quero destacar aqui no início dessa aula aqui que eu coloquei aqui estatística e ciência de dados. Por muito tempo, nós falamos só em estatística, pensando em dados de uma forma um pouco menor, um pouco mais simples, digamos assim. Mas no mundo atual, os dados eles acontecem em um volume extraordinariamente grande, como nunca ocorreu antes. Então, acho que é melhor falar um pouco aqui, dar um destaque para essa parte aqui de ciência de dados, que além de englobar toda a estatística, a gente vê ela por um prisma diferente, por um prisma atualizado, vamos dizer assim. Inclui conceitos como, por exemplo, Big Data, que são grandes dados. Hoje, por exemplo, quando você acessa uma rede social e você passa ali 20, 30 minutos vendo vídeo, qualquer coisa seja, você está informando dados a todo momento. Você nem sabe que você está informando dados, mas você está. Por exemplo, você está rolando um feed desses de vídeo, se você clica em curtir, você está informando alguma coisa. Mas se você não clica em nada também, você só passou por um vídeo e voltou para vê-lo novamente, isso está sendo informado. Ah, mas eu nem voltei, mas eu assisti o Reels inteiro. Então você informa tantos dados que o volume ele é algo nunca antes visto na história da humanidade. A humanidade nunca teve capacidade de lidar com essa quantidade de dados que hoje tem. Então, nascem conceitos como Big Data, Data Science, coisas assim que vão muito além do que a gente estava acostumado, certo? Então é importante a gente destacar que a gente vive nessa época da humanidade, da ciência de dados. A informação ela sempre foi muito poderosa. Nós sempre podemos colocar os números ali para tomar decisões, certo? Nós sempre tivemos a estatística à nossa disposição. E eu costumo dizer que o nosso cérebro em si, ele sempre foi muito além, ele sempre esteve colhendo informações o tempo todo, até quando você não imagina, seu cérebro está colhendo, é por isso que você tem medo, é por isso que existem situações que você não sabe por que você está ansioso, porque seu cérebro está colhendo dado o tempo todo. E hoje nós temos, evidentemente, supercomputadores para lidar com informação que nós nunca tivemos essa capacidade na história da humanidade, certo? Mas, apesar de chamar atenção para isso, a nossa aula é sobre conceitos básicos de estatística, tá? Então, nós vamos falar de alguns aspectos, porque isso é interessante, tá? Vamos lá. Começo aqui falando um pouco dos fundamentos da estatística, certo? Estatística, ciência de dados, né? Estatística, ela coleta e organiza e analisa e interpreta, certo? Quando nós estivermos falando de estatística, estamos falando então da coleta, da organização, da análise e da interpretação de dados, certo? E aqui é muito difícil você desassociar uma coisa da outra, né? Essa coleta, organização, análise e interpretação, você desassociar isso da extração de conhecimento, de insights. Eu acho que aqui a gente está muito mais ligado, na verdade, quando nós colocamos ciência de dados, muito mais ligados à atualidade, certo? Aquelas coisas que nós não conseguíamos fazer antes, certo? E também, claro, eu diria que a palavra computadora que entra junto. Ciência de dados, quando aparece também, já aparece ali a menção ao machine learning, etc., ao uso da máquina, certo? Mas seja lá como for, né, o objetivo é sempre tomar decisões embasadas em dados, certo? Se eu sou dono da empresa, eu vou tomar uma decisão. Se eu sou um jornalista, quero passar
um insight que eu tenho, esse insight é baseado no quê? Em dados. Então, por exemplo, qualquer um que queira tomar uma decisão, não precisa nem ser no mundo corporativo. Sua decisão vai ser embasada na sua opinião ou você tem dados para isso? Se você tem dados, como é que esses dados são coletados? Como é que você trabalhou? Como é que você fez para chegar lá? Para chegar a essa conclusão, para poder tomar essa decisão, certo? Então, nós vamos discutir coisas nesse sentido, tá? Eu vou começar falando aqui, por exemplo, o porquê, né? O porquê da estatística. O porquê está aqui, ó. Tomada de decisão a partir de dados. Você vai tomar a decisão com dados, certo? A tomada de decisão baseada em ciência, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, tem uma companhia, uma grande empresa, devo abrir ou não devo abrir uma filial numa cidade específica? Ah, quero montar meu negócio, sou CLT, quero sair dessa vida de CLT, vou montar um negócio aqui na minha cidade. Mas será que esse negócio vai prosperar? Nessa minha cidade tem mão de obra para isso? Tem clientela para isso? Etc. Como é que eu vou tomar essa decisão? Eu preciso dos dados, certo? Mais do que dos dados, né? Só os dados jogados não me servem, né? Eu preciso dos dados analisados, eu preciso dos insights, certo? Então, é aí que nós vamos chegar, certo? A ideia é que você não tome decisões baseadas no... Gostaria que fosse assim. Vou demitir esse funcionário porque não vou com a cara dele. Vou abrir um quiosque na cidade porque eu gosto de quiosque, não sei nem se tem clientela para isso, né? Então, para que você tome decisões mais assertivas baseadas em dados. Então, qual é o primeiro passo? Falando então, a coleta de dados. Você tem que coletar os dados, certo? Então, você vai coletar os dados, aí você vai observar o que aconteceu, né? Fazer a análise, né? Organização e análise, para o final tomar a sua decisão. Coleta de dados, nós temos aqui alguns exemplos, né? Pesquisas e questionários, sensores e dispositivos, registros administrativos. Claro, existe mil uma maneira, né? Por exemplo, uma pessoa quer lançar uma candidatura. Ela pode lançar pessoas com questionários ali fazendo perguntas. E aí, você gostaria de uma candidatura que aborde aspectos sociais? Você prefere mais uma candidatura que esteja ligados a ideologias, certo? E as pessoas respondem. E com base na resposta das pessoas, você saberá o que abordar com mais clareza na sua campanha. Sensores e dispositivos IoT. Bom, eu iria em sensores, né? Dispositivos IoT é uma novidade, vamos dizer assim. Mas seria basicamente isso, né? Eu tenho... Aqui a gente pode pensar em linhas de produção. Tem uma fábrica que produz parafusos. A cada 1 milhão de parafusos, quantos parafusos saem com defeitos? Né? O que poderia me ajudar? Isso seriam maneiras de contar isso não usando seres humanos, mas seriam máquinas, né? Então, sensores de dispositivos de internet das coisas, né? Ajudariam nesse sentido, né? Registros administrativos. Olha, quero fazer uma pesquisa sobre violência contra a mulher. Vou lá na delegacia procurar os registros, né? Certo? E existem outras maneiras de coletar dados, tá bom? Que é para começar, certo? Mas enfim, você coleta dados, o que você faz com esses dados? Tem que organizar e analisar para depois tomar a decisão. Essa é a ideia. E agora a gente vai começar a mostrar mais ou menos como é que seria. Eu não vou ficar aqui explicando a coleta de dados, vou passar rapidamente nessa parte, estou pressupondo que o aluno já estudou um pouquinho de estatística, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma espécie de conjunto de dados. Isso aqui é um exemplo. Nota dos alunos na prova. Isso aqui seria o seguinte: o professor pegou as notas dos alunos e foi colocando numa planilha. Um aluno tirou 4, tirou 4, tirou 0, tirou 10 e assim por diante. Se eu contar aqui, tem 60 notas, certo? Mas qual que é a ideia aqui? Coletei os dados, certo? Peguei as provas dos alunos e coletei as notas. Só que se eu olho para essa tabela aqui inicialmente, não dá para inferir muitas conclusões. Não dá para sair por aí falando, olha,
Tá difícil de enxergar aqui alguma coisa. Ou seja, olhando para essa tabela aqui, fica difícil você tirar uma conclusão, né? Mas quando você pega essa mesma tabela e ordena os dados aqui, estão na ordem crescente, do menor valor para o maior, os dados nessa tabela, segunda tabela aqui, são os mesmos dados da tabela da esquerda, né? Os dados da tabela da direita são os mesmos da tabela à esquerda, tá? São os mesmos. Qual que é a diferença? Que eles estão ordenados. Se eu olhasse nessa tabela, eu encontraria todos esses números zeros que estão nessa tabela. Todos os números uns estão aqui. Só como essa tabela está na ordem que eu colhi os dados, quando eu olho diretamente para ela, eu não enxergo informações que eu enxergo nessa segunda tabela aqui, tá? Row, tá? Lembrar desse nome. O que seria a tabela Row? É a tabela com os dados organizados na ordem crescente. Por exemplo, olha aqui, eu vejo que o 0 apareceu 7 vezes. Eu vejo que o número 1 é o que mais aparece nessa tabela, eu vejo de cara. Então, a tabela Row é uma organização já, tá? Já é uma melhoria do que a gente estava vendo. Melhor que a tabela Row seria uma tabela com os dados organizados em frequência. Nota aqui, de novo. Na tabela dos slides anteriores, nós temos notas de 1 a 10, certo? Colocadas ali. Na tabela Row elas estavam em ordem, mas aqui eu coloquei em frequência. O que quer dizer? Por exemplo, a nota 0, eu tinha escrito ela 7 vezes. A nota 1, eu tinha escrito ela 11 vezes. A nota 2, eu tinha escrito ela 5 vezes. A nota 3, eu tinha escrito ela 6 vezes. E assim por diante. Qual que é o interesse meu aqui? É que fica melhor ainda para nós termos insights olhando uma tabela dessa forma aqui. Ou seja, qual o número que apareceu mais vezes? Qual foi a nota mais frequente? A nota mais frequente foi a nota 1, que apareceu 11 vezes. Qual foi a nota menos frequente? Olha, a nota 6 apareceu 2 vezes. Ou seja, a tabela em frequência fica melhor ainda para nós termos um insight mais rápido, né? E a tabela em frequência é bom que nós digamos para vocês que existem duas possibilidades, que é a frequência absoluta e a frequência relativa. Pessoal, o que é frequência absoluta? É o número absoluto de vezes que a coisa aconteceu. Quantas notas eu tinha naquela tabela? Eu tinha 60 notas. Quantas vezes apareceu a nota 1? Apareceu 11 vezes. Quantas vezes apareceu a nota 6? 2 vezes. E quanto que é frequência relativa é a porcentagem, assim por dizer. Porcentagem ou qualquer outra forma. Qualquer outra forma relativa de ver os dados. Certo? Percentual, ou um uso de frações aí que possa ser uma forma relativa de enxergar. Por exemplo, veja aqui, ó. A nota 1, eu disse que ela apareceu 11 vezes, é a frequência relativa. Ela apareceu em mais de 18%, certo? Mais de 18% das notas da minha tabela é a nota 1. Então, se alguém me fizer essa pergunta assim, e a nota 3? A nota 3 apareceu 10% das vezes, isso é frequência relativa. Eu costumo dizer assim, se o meu conjunto de dados é pequeno, como por exemplo, eu tenho uma sala com 30 alunos, é menos de 100. Bom, eu só tenho 30 alunos, aqui desses 30, 10 tiraram nota abaixo da média, por exemplo. Todo mundo consegue enxergar o conjunto. Agora, quando eu vou para conjuntos muito grandes, conjuntos de dados muito grandes, por exemplo, o resultado da eleição, uma pesquisa eleitoral, eu tenho 35 mil e tralalá.
nós começamos a perder a noção quando falamos ali em frequência absoluta, e aí a frequência relativa é mais interessante. Por isso, quando tu vê resultado de eleição, pesquisa eleitoral, você vê sempre a frequência relativa. O candidato A tirou 51% dos votos, o candidato B tirou 49% dos votos válidos. Porque senão você vai falar o candidato A tirou 55 milhões e o candidato B tirou 50. Fica meio, nossa, mas essa distância é grande, é pequena, não... Aí a frequência relativa ajuda, certo? Então nós temos essas duas ideias para enxergar as coisas quando a tabela está em frequência. Frequência relativa e frequência absoluta. Eu vou fazer uma espécie de pausa aqui nos dados estatísticos e voltar um pouco ali na questão da coleta dos dados e tal. Eu preciso de falar de alguns conceitos. Como eu disse, essa aula aqui é uma aula para quem já foi introduzido à estatística, tá? Já entende algumas coisas, certo? Então, quando você vai coletar os dados, por exemplo, se você vai coletar os dados, suas variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Professor, o que é variável? Por exemplo, imagina que eu faço uma pergunta no meu questionário. Em qual candidato você vota? Põe os nomes, candidato A, B, C ou D. A variável é candidato, você vota. Eu posso perguntar qual é a sua altura. A variável é altura. Qual o seu grau de escolaridade? A variável é grau de escolaridade. Qual é a cor dos seus olhos? Se eu estou pesquisando aí quantos parafusos saem com defeito na linha de produção, quantidade de parafusos com defeito, e assim por diante. São as variáveis qualitativas ou quantitativas. Pessoal, aqui deixe a língua portuguesa te ajudar. Qualitativa, qualidade. Quantitativa, quantidade. Então, seria basicamente assim. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu vai responder com a quantidade ou com a qualidade? Com número ou com a palavra? Se tu vai me responder com a palavra, é qualitativa. Se tu vai me responder com número, é quantitativa. Exemplo. Qual é a cor dos seus olhos? Você vai me responder com uma palavra ou com um número? A cor do meu olho é castanho, é azul, verde, com palavra. Então, nós estaríamos aqui em qualitativa. Se eu perguntar qual é a sua renda familiar, em torno de 5 mil reais, em torno de 10 mil reais, quantidade, certo? Dentro das variáveis qualitativas, ainda fazemos uma outra divisão, que seriam nominais e ordinais. De novo, deixa a língua portuguesa te ajudar. Nominais, nome. Ordinais, ordem. Então, vamos analisar aqui duas variáveis qualitativas. Qual é a cor dos seus olhos? A variável é a cor dos seus olhos, certo? Como você responde? Verde, azul. Quem vem primeiro ali? Se nós fôssemos ordenar. Não tem uma ordem, o verde que vem antes do vermelho, não tem, tanto faz. Então, nesse caso aqui, é uma variável qualitativa nominal. Né? Estamos interessados no nome da coisa, no nome dessa cor. Agora, se você conseguisse ordenar, por exemplo, qual é o seu grau de escolaridade? Aí você consegue colocar uma ordem, por exemplo. Vamos começar lá. Não sabe ler nem escrever. Ensino fundamental incompleto. Ensino fundamental completo. Ensino médio incompleto. Ensino médio completo. Ensino superior incompleto. Nota que você pode ir ordenando do menor para o maior. Ou, por exemplo, pesquisa com pessoas que têm uma doença e eu quero saber qual é o estágio. Está inicial, moderado, avançado, terminal. Consigo ordenar. Se eu consigo ordenar, então seria uma variável qualitativa ordinária. Poderia colocar aqui também, qual sua opinião sobre o governo do Zezinho? Regular, bom, ótimo. Ordeno, né? Consigo ordenar. Qualitativa ordinal, certo? Agora, em relação às quantitativas, eu posso dividir elas em discretas ou contínuas. De forma bem simples, eu gosto de dizer que as discretas são aquelas que você responde com o número inteiro e as contínuas você responde com o número racional. Por exemplo, quantos irmãos você tem? 5 irmãos? Tem 3 irmãos? Não tem irmão? É sempre o número inteiro. Você não vai responder, tem um irmão e meio. Tenho 2,5 irmãos. Né? Então, quantos irmãos você tem? Quantidade de irmãos. Variável quantitativa de quantidade discreta.
Qual é a sua altura? A minha altura é 1,75 metros, 1,65, número racional, variável quantitativa contínua. Claro que não é nem tão simples assim, a pessoa fala que tem 2 metros, e aí o meu argumento aqui ficaria complicado, né? Porque a pessoa 2 metros continua sendo a altura e o número seria inteiro. Mas poderia ser um número racional, certo? E aqui nunca vai poder ser um número racional. Sempre será um número inteiro. Aqui pode ser um número racional. Isso acontece porque, veja bem, quando eu te perguntar o número de carros, números de irmãos, você sempre vai me responder 0, 1, 2, 3, e eu posso organizar minha tabela assim, por exemplo, quantos carros as famílias têm aqui nessa cidade? Aí coloco 0 carros. 50 famílias respondeu que não tem carros. Um carro. 100 famílias respondeu que tem um carro, e assim por diante. Quando eu for para altura, por exemplo, que é uma variável contínua, nota que não dá para colocar quantas pessoas têm 1,60, quantas pessoas têm 1,61, quantas pessoas têm 1,62. Até porque entre 1,60 e 1,61 poderia ter 1,601. Então aí nós vamos colocar intervalo com contínuo. Colocar, por exemplo, pessoas de 1,50 a 1,60 vai para o time de futebol. Pessoas de 1,60 a 1,70 vai para o time de vôlei, sabe? Vou usar intervalos. Por isso que é interessante aqui você saber diferenciar. Outro conceito muito importante para nós aqui, que nós não podemos perder de vista, é a ideia de população e amostra. População é o todo, né? Se eu estou me referindo a uma pesquisa, por exemplo, supõe uma pesquisa eleitoral para a cidade de Sertãozinho. Em Sertãozinho eu quero saber quem vai ganhar para prefeito. Então, os meus candidatos. Quem me interessa? Todo mundo que está apto a votar lá em Sertãozinho. Todo mundo com o título de eleitor na mão que vota lá em Sertãozinho faz parte da minha população. Agora, eu não preciso perguntar para todo mundo que tem o título de eleitor em quem ele vota para eu fazer uma pesquisa, certo? Eu posso perguntar só para uma parte da galera. Então, eu tenho a população e eu pego só um pouquinho para fazer a pergunta. É como um exame de sangue, porque se chama amostra de sangue, amostra da urina e assim por diante. Você vai fazer o exame de sangue, você não precisa passar todo o seu sangue numa máquina para saber se você está deficiência de ferro. Você põe um pouquinho do sangue. Nesse pouquinho do sangue, ele representa todo o seu sangue. Nesse pouquinho de sangue que eu pegar, se eu tiver deficiência de ferro, pronto, você tem deficiência de ferro. Então, nós podemos tirar a conclusão a partir de uma parte menor da população, fazer conclusões para a população inteira. Certo? Existem momentos que nós pesquisamos para a população inteira. Por exemplo, um exemplo clássico disso é o censo demográfico. Né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pergunta para cada brasileiro. Todo mundo é entrevistado. Teoricamente, todo mundo é entrevistado. Então, nós falamos toda a população entrevistada, a sua pesquisa é censitária. Censitária. Agora, se você vai pegar só uma parte, é amostral. Muita gente tem um preconceito, acha que a pesquisa amostral não serve, tem que ser censo sempre. Na verdade, não, porque pesquisas elas mostram um quadro específico no tempo. Né? Eu faço uma eleição hoje lá em Sertãozinho e é o candidato A. Foi uma pesquisa censitária, todo mundo votou. Daqui a 4 anos o candidato A vai ganhar de novo? Não vai mudar. Ou seja, mesmo que eu fizesse um censo, se eu fosse fazer uma pesquisa política para dizer quem vai ser o candidato prefeito na eleição, fizer um censo e eu perguntar para todo mundo, quer dizer que daqui a 30 dias o resultado seria o mesmo porque eu estou pegando toda a população? Claro que não. São pessoas, mudam de ideia. E a amostra, ela vai te dar uma boa amostra, claro, tem que ser uma amostra representativa, etc. A amostra não é de qualquer jeito, não posso, quero fazer a pesquisa aqui, eu vou lá na prefeitura, pego 100 pessoas, pergunto para elas e vou extrapolar esse resultado. Não é assim que funciona.
certo? A amostra tem que se representar a população, etc, etc, etc. Se eu fosse falar sobre a amostra aqui, eu poderia ficar um tempão falando, porque tem várias maneiras de você decidir qual é a sua amostra, tá? Mas, de forma geral, seria isso. Eu tenho uma população de 50 mil, eu vou lá e pergunto para mil pessoas que representem esses 50 mil, a conclusão que eu chegar para essa galera, eu extrapolo para toda a população. Existe a margem de erro, quer dizer, claro, você está pegando uma amostra, pode ser que sua amostra seja passe um pouco ou falte um pouco para o resultado que vai dar. Mas mesmo que fosse o censo, não ia bater com o resultado no dia da eleição, tá? E se a amostra for bem feita, os resultados vão estar próximos. Por isso que eu vou falar em margem de erro. Olha, foi bem feita a pesquisa, mas tem uma margem de erro, tá? Então, é assim que funciona, tá? A população e a amostra. A amostra é uma parte da população representativa, da qual você pode extrapolar as conclusões para a população. Se a pesquisa for feita com amostra, é uma pesquisa amostral. Se for feita com toda a população, é uma pesquisa censitária. Tá? E não precisa ser com pessoas, né? Por exemplo, eu quero inferir a qualidade dos meus parafusos. Aí eu produzi 1 milhão de parafusos. Olhar um por um e verificar quantos deu. Não, posso pegar um lote de 1000 parafusos. Nesses 1000 parafusos, eu tenho 100 parafusos com defeito. Opa, essa proporção vai se manter para os 1000. Se for bem escolhida essa amostra, né? Evidentemente. Agora, voltando no que nós estávamos falando antes, eu estava apresentando as tabelas, eu mostrei que nós colhemos os dados, colocamos numa tabela onde eles aparecem na ordem que nós colhemos. Eu coloco esses dados na ordem crescente, chamo essa tabela de tabela Hall, fica muito mais fácil para tirar conclusões. Mais fácil ainda fica se meus dados estiverem numa tabela organizada por frequência, seja ela frequência absoluta ou frequência relativa. Nessa breve conversa aqui, eu vou falar de algumas medidas de tendência central, tá? Existem medidas de tendência central, medidas de dispersão, existem vários tipos de medida e cada uma delas fazem sentido em um contexto, tá? Tem hora que é o momento de falar da medida de dispersão, tem hora que é o momento de falar da medida de tendência central, tem hora que as duas precisam vir juntas. E agora nós vamos falar de 3 medidas de tendência central: média, moda e mediana, tá? Existem outras medidas. Cada medida faz sentido em um contexto. Normalmente, se a pessoa quer te tapear usando matemática, ela vai usar a medida errada. Ela vai usar a média quando a média não é a melhor medida para ser usada. Ela vai usar o desvio padrão no momento que não é hora de falar de desvio padrão. O exemplo que eu mais gosto de falar isso é da geografia, que é o da renda per capita. O cidadão faz simplesmente uma média, né? Pega a renda total da cidade, de um estado, de um país, divide pela população e fala: essa é a renda per capita. E aí, tudo fica lindo. Você está usando a média no momento que a média não faz sentido, né? Por exemplo, imagina no Brasil, um país extremamente desigual. Você pega uma cidade que tem algumas pessoas muito ricas e apresenta a renda per capita, tá lá em cima. E aí tu vai conhecer a realidade da cidade, você vai descobrir que tem um monte de pessoas miseráveis com uma renda ínfima, né? Então, uma piadinha, né, da estatística que seria interessante mencionar aqui, por exemplo, que é o caso do cara que morreu afogado no rio. Morreu afogado por quê? Porque o rio tinha profundidade de 1,5 metro. Profundidade média de 1,5 metro. Isso quer dizer, tinha momentos que a água batia na canela e tinha momentos que era muito mais profundo, né, do que 1,5 metro. Então, tem que ver se a média realmente é a medida mais interessante sempre. Porque nós estamos acostumados no mundo que se usa a média para tudo. Ó, média aqui, média ali. E tem hora que a média não é a medida correta para se usar. Então, tem que tomar cuidado. Eu vou mostrar exemplos mais à frente para ilustrar essa questão, tá?
média aritmética simples. Então, primeira medida que nós vamos falar da média. A média aritmética simples, a ideia dela seria simplesmente eu pegar todos os dados da minha série de dados, aqui no caso dessa nossa tabela, pegar todos os números que estão nessa tabela, somar todos e dividir pela quantidade de números. Então, vou pegar 0, mais 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 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, dividir por 60. Somo tudo, dividido por 60. Aqui, se eu somar todos esses números, dá 250 dividido por 60, aproximadamente 4,17. Média aritmética simples. O conceito é simples. Média aritmética simples, o conceito é simples. Soma todos os números, divide pela quantidade de números. Você tem a média aritmética simples. Somei todos os números na minha tabela. 250. Quantos números eu tenho? 60. Divido por 60. Minha média aqui é aproximadamente 4,17. Conclusão. A média dos alunos nessa prova foi aproximadamente 4,17. Agora, eu vou usar os mesmíssimos dados para falar sobre média ponderada. Você vai ver que é a mesma média. São os mesmos dados, a média é a mesma. Não importa se eu estou chamando ela de aritmética simples ou ponderada. O que está mudando é que a média aritmética simples eu somei os números um por um. Agora, quando eu falar em média ponderada, eu vou pegar a minha tabela, não aquela tabela ROL, mas a tabela em frequência, onde os dados estão em frequência. Ou seja, em vez de somar o 0, 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, eu vou fazer 0 vezes 7. E o número 1 que apareceu 11 vezes, eu vou fazer 1 mais 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 1. Não, vou fazer 11 vezes 1. Certo? Eles estão em frequência. Ou seja, veja, o 0 apareceu 7 vezes, o 1 apareceu 11 vezes, o 2 apareceu 5 vezes, assim por diante. Eu somo o produto da frequência pela nota aqui. E divido por quem? Pela soma das frequências, porque a soma das frequências aqui é o total de dados. É o tamanho do meu conjunto de dados, que aqui no caso vai dar 60. Nota aqui de novo, vai dar exatamente a mesma coisa do slide anterior, 250 dividido por 60. Portanto, a média é 4,17 de novo, aproximadamente. É a mesma média. O que mudou aqui foi a maneira que eu calculei. Lá eu somei número por número e dividi pela quantidade, que era 60. Deu 250 dividido por 60. Aqui, só coloquei os números em frequência, ou seja, somei os produtos da frequência pela nota, dividido pela soma das frequências, que também é 250 sobre 60, a mesma coisa. Então, eu vou usar a média aritmética simples ou ponderada. Eu vou entender que as duas vão fazer o mesmo trabalho, as duas são média. Só que se eu tenho uma tabela organizada em frequência, eu vou direto pela média ponderada. E se a minha tabela não estiver organizada em frequência, eu posso ir pela média aritmética simples, ou eu posso organizar minha tabela em frequência e ir pela média ponderada. Certo? Existem outras situações que tem que ser a média ponderada. Por exemplo, se nós estivermos falando nota. Eu quero falar das notas dos alunos da escola Pitombinha. E lá na escola Pitombinha, no primeiro bimestre, a nota tem peso 1, no segundo tem peso 2, no terceiro peso 3. Aí esses pesos vão estar no lugar da frequência. Se eu estou dizendo que eu tenho uma nota com peso 1 e a outra nota com peso 2, quer dizer o quê? Que essa primeira nota aparece uma vez e a segunda nota eu estou repetindo ela 2 vezes, tá? Então o peso vai funcionar como frequência. Por exemplo, tem concursos. O camarada faz um concurso lá, a prova escrita tem peso 1, a prova didática tem peso 2, a prova de títulos tem peso 3. O que quer dizer isso? É a frequência, quer dizer, a prova 1, prova escrita, prova didática, prova didática. Prova de título, prova de título, prova de título. É como se fosse a frequência, você pode entender assim. Mas você consegue caminhar entre a média aritmética simples e a média ponderada de uma forma em geral, certo? Porque as duas estão falando da mesma coisa de média, né? Certo? Só que se você tem pesos diferentes ou se você tem frequências, você pode
falar em média ponderada. Mas não quer dizer que não dá para você distribuir os dados e voltar para a média aritmética simples e vice-versa. Outra medida estatística que nós temos que falar aqui em tendência central é a chamada moda. Moda é o valor que mais se repete no seu conjunto de dados. Se eu olhar aqui para a tabela Hall, eu percebo que o número que mais se repete é o número 1, certo? Tem que dar uma olhadinha com cuidado se não tem outro que se repete mais do que 1, mas é 1. Na tabela, quando ela está em frequência, nossa, aí é muito mais fácil, porque qual é o número que tem a maior frequência? É o número 1, que apareceu 11 vezes, não tem nenhum outro que apareceu 11 vezes. Então, a moda é 1, certo? Tanto se a tabela estiver em tabela Hall, quanto se estiver em tabela em frequência, está muito fácil de enxergar a moda. É só encontrar o valor que mais aparece. Essa é a moda, simples assim. Outra medida extremamente necessária quando nós falamos de medidas de tendência central é a mediana. Existem algumas medidas que fazem o mesmo papel da mediana, que você já deve ter ouvido falar: quartil, percentil. O que significa que nós estamos fazendo nesses casos? No caso da mediana, significa que você está pegando um conjunto de dados que tem uma certa amplitude e está dividindo ele ao meio. Você quer ver mais ou menos como é que estão distribuindo esses dados. Metade dos dados estão para cá e a outra metade estão para cá. Se eu estivesse falando de quartil, significaria que eu estaria dividindo o conjunto de dados em 4 partes, né? Como é que os dados se comportam no primeiro quartil, no segundo quartil, no terceiro quartil, no quarto quartil, no último quartil. E percentil seria dividir o conjunto de dados em 100, assim por diante, certo? Aqui nós não estamos falando nem de quartil nem de percentil, só da mediana. A mediana divide no meio. Por que isso é interessante? Lembra quando eu disse, por exemplo, se você tem um conjunto de dados e às vezes você tem muitos números baixos, vamos pegar aqui as notas de uma turma. Você tem uma turma com 5 alunos. 8, 9, 7, 8. E aí tem um aluno que foi lá e tirou 0. Quando tu olhar para a média está lá embaixo. Aquele cara que tirou 0, ele levou a média lá para baixo. Mas isso representa o que aconteceu? Será que isso representa? Você vai precisar pensar, você como professor, você vai tomar decisão com base nos dados. Você vai olhar e falar assim, nossa, minha média está baixa. Será que a maneira que eu expliquei, será que a abordagem foi efetiva se a minha média está baixa? Mas e quando você olha que é um aluno que tirou 0 e os outros tiveram nota satisfatória, aí talvez você pense, é melhor entender esse aluno que tirou 0. Por que ele tirou 0? Será que o aluno veio nas aulas? Será que ele participou? Ou seja, se eu fosse colocar a mediana nesse conjunto de dados, eu ia ver, opa, tem notas boas para cá e para cá. Só tem um carinha ali destoando. Então tem hora que a média não é a melhor medida. É interessante você ver como é que os dados estão distribuídos, certo? E aqui a mediana funcionaria assim. Então a mediana é aquele valor que vai dividir sua distribuição bem no meio. E aí acontece duas possibilidades. Se você tem um conjunto de dados com quantidade ímpar de dados, por exemplo, porque eu estou colocando minha mão aqui com 5 dedos, você vê claramente aqui que tem um dedo que divide a sequência de dados bem no meio, certo? Então, a mediana seria esse número, divide bem no meio. Então, se eu tenho 5 números, o terceiro vai dividir a série de dados bem no meio. Agora, se você tem uma quantidade par de números, por exemplo, se eu tenho 6 números, aí você vai ter um problema. Você vai falar quem é que está dividindo no meio, certo? Então, ó, aqui o número ímpar. 1, 2, 3, 4 e 5. A mediana é o 3, porque ela divide bem no meio. Agora, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aqui eu fico 2 para cá, 2 para cá. E aqui, se eu pegar o 3, opa, não dá, porque fica mais número para cá. Então aqui eu tenho que pegar os 2 que estão no centro
para que fique a mesma quantidade de cada lado. E aí eu faço uma média desses dois. Aqui a mediana vai ser a média aritmética entre o 3 e o 4. No caso, aqui a mediana seria 3,5, tá? Então, duas possibilidades. Se o teu conjunto de dados tem uma quantidade ímpar de elementos, tem um número que vai dividir bem no meio. Se for uma quantidade par, vai ter dois números e você vai calcular a média dos dois. Ok? Ok. Outra coisa que eu preciso dizer, seus dados têm que estar ordenados, tá? Em ordem crescente ou decrescente, porque se os dados estiver bagunçado, quem é que vai estar bem no meio? Qualquer um, né? Aleatório. Agora, se os dados estiverem ordenados em ordem crescente ou decrescente, aí vai dar certo. Vamos pela ordem crescente, que é a ordem do rol, né? Veja aqui aquela tabela que eu iniciei os exemplos dessa aula. Ela começa do número 0 e vai até o 10. São 60 números. Então, eu tenho, se eu pegar o 30º número e o 31º, o que vai acontecer? Eu vou ter 29 números antes do 30º e 29 números após o 31º. E, portanto, a mediana vai ser a média entre os dois números que dividiu a série de dados bem no meio. Aqui, como os dois números são 4, a média de 4 e 4 é 4, né? 4 mais 4, 8, e por 2 é 4. Isso se tiver na forma do rol, certo? Para dizer que a mediana, você sempre precisa dos dados ordenados. Se a sua tabela tiver em frequência, eu não tenho que muitos alunos ficam em dúvida. Como que eu vou saber quem é a mediana se meus dados estão na tabela ordenada por frequência? Bom, aí você pode ir calculando aqui, somando as frequências, até chegar no número que divide no meio. Olha só, mesma tabela. Qual que é o total? É 60. Então eu vou achar o 30 aqui. Está ordenado, da nota 0 até a 10, então eu vou caminhando até chegar no 30. Ó, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 11. 7 com 11 é 18, ainda não cheguei no 30. Aqui eu tenho 5, 18 com 5 é 23, ainda não cheguei no 30. Aqui eu tenho 6, 23 com 6 é 29, ainda não cheguei no 30. Ainda não cheguei no 30, mas estou perto, né? Então, vou até anotar aqui, que até aqui deu 29. 29. Se eu colocar esse 5 aqui, vai para 34. 34 passou. Porque tinha que ser 30. Então, 34 passou. Ou seja, no 3 não chegou e no 34 passou. Quer dizer, a mediana está ocorrendo entre o 29 e o 34. Como aqui 29 já passou o 3, o 30º seria o número 4. Então, dá para a gente enxergar aí que a mediana é o 4. Dá para a gente fazer isso tanto com a frequência absoluta, igual eu acabei de fazer, como a relativa, né? Você vai somando as porcentagens, você tem que chegar nos 50%. Aqui, ó, eu chego no 48,34%. E se eu pegar esse cara aqui, eu passo dos 50%. Ou seja, eu sei que o termo que está no 50% está entre o 3 e o 5, está exatamente no 4. Então também dá para enxergar aqui que a mediana é 4 nesse tipo de tabela também, tá? E agora, só para fazer uma discussão muito breve, o que é mais importante, média, moda ou mediana? Nenhuma. Depende do contexto, depende da história que você quer contar, qual medida é mais adequada. E se você quiser mentir com estatística, né? Tem um livro chamado How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística? Use a medida que não seja a mais adequada. Use média quando você não deveria usá-la, usar moda ou a mediana quando não deveria usá-la. E assim por diante. Lembrando que tem casos que não são nem as medidas de tendência central que você deveria estar falando delas, são as de dispersão, por exemplo. Tá? Olhem só os exemplos. Exemplo 1, salário de funcionários. Uma companhia tem 10 funcionários, 9 ganham R$2.000 por mês, e aí tem um executivo que ganha 20 mil. Se você calcular a média desses 10, né, você tem 9 vezes 2 mil, 18 mil. 18 mil com 20 mil, 38 mil.
38 mil dividido para 10 funcionários dá 3.800 para cada. Então, assim, a média salarial dessa empresa é 3.800. Não, é verdade, a média é 3.800, mas isso traduz o que realmente está acontecendo ali? Não. Por quê? Porque quase todo mundo ali ganha 2.000, é isso que eles ganham. Então a média não seria a medida mais interessante aqui. Aqui interessante seria dizer a moda. 9 dos 10 funcionários ganham 2.000. Aqui a moda seria a medida mais interessante de se falar. Certo? Exemplo 2, notas dos estudantes. Em uma turma de 20 alunos, 19 tiraram 5 e um aluno tirou nota 0. Né? A média dá 4,75. Será que a média é 4,75? 19 tiraram 5, né? 5 vezes 9, 45, são 4, 5 vezes 1, 5. Exatamente. A média é 4,75. Só que 19 alunos tirou 5. Será que é mais interessante você olhar para a média ou para a moda aqui? Se você olhar para a moda, você vai falar, para quase todo mundo tirou 5. Essa prova estava fácil demais. Não foi assim uma prova difícil que ninguém conseguiu tirar 5. Então, é mais interessante olhar para a moda. Tempo de espera. Em uma fila de atendimento, 19 clientes esperaram 5 minutos e teve um que esperou 60 minutos. A média é uma coisa, a moda é outra. Certo? Então, às vezes, você olhar para a moda ou para a mediana é mais interessante. Aqui eu falei da moda porque eu coloquei valores iguais, mas eu poderia, por exemplo, ter aqui esses 19 clientes, em vez de ter 19 que esperaram 5, um esperou 5, outro esperou 6, outro esperou 4, outro esperou 7, e aí talvez a minha série fosse até a modal, né? Não tivesse um número que fosse a moda, mas a mediana ia me revelar, olha, até no meio que eu estou olhando, está tomando bem pouquinho, certo? Tipo, o que isso quer dizer? Quando eu olhar para a mediana, em vez da mediana estar ali próximo da média, ela vai estar muito longe da média. Isso vai mostrar que essa galera teve um atendimento rápido. Foi algum caso específico ou poucos casos que se distanciaram do tempo, certo? Ou seja, eu teria prejuízo se eu tomasse decisão com base na média ali, tem que tomar cuidado. Bom, então até aqui eu falei um pouquinho, fiz um pouquinho de uma revisão aí sobre pesquisas, né? Assim, por dizer, coleta de dados, tratamento da informação. E falei de algumas medidas estatísticas, média, moda e mediana. Eu vou falar um pouquinho dos gráficos, certo? Claro, vocês viram que eu comecei organizando as tabelas. Na minha primeira tabela não era tão simples de entender os dados. Coloquei na tabela ROL, ficou melhor. Coloquei na tabela frequência, melhorou ainda mais. Mas o que é melhor do que tudo isso? Os gráficos. Para entender gráficos, você nem precisa saber ler. Porque literalmente estão desenhando para você. Sabe quando alguém pergunta para você, entendeu o que é que eu desenho? Então são os gráficos. Você não entendeu nada? Eu vou desenhar para você. E nós temos alguns tipos de gráficos, vamos falar deles. Então, comparando aqui, ó, veja a tabela original comparada com a tabela de dados em frequência comparada com o gráfico. O gráfico é aquele que você bate o olho e você já sabe. Bate o olho ali, ó, já que era as notas dos alunos no eixo horizontal, já estou vendo que o número 1, nota 1, saltou lá em cima. Já estou vendo que a nota 6 é o mais baixo. E assim por diante. Existem alguns tipos de gráfico. Existe 1.000.000 de tipos de gráfico, certo? Nós normalmente falamos daqueles que são os mais comuns, os que aparecem com maior frequência. Um dos gráficos mais usados é o gráfico de barras. O gráfico de barras aparece em duas versões. Barras verticais, que é esse que está aí na tela, e barras horizontais. O gráfico de barras verticais também pode aparecer com o nome de gráfico de colunas. Se eu fizer isso aqui, rotacionar ele vira um gráfico de barras horizontais. Gráfico de setores, outro gráfico muito conhecido. Todos esses gráficos aqui são sobre aquela tabela inicial, né?
Então, por exemplo, olhando aqui, você lembra quando eu falei dos alunos que tirou nota 1? Era a maior quantidade? Está aqui, ó, né, 18%. E assim por diante. Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Gráfico de linhas, eu usei aqui ele para as notas dos alunos, mas que não seria um uso apropriado para as notas dos alunos não, tá? Porque gráfico de linhas ele tem um poder de mostrar o crescimento ou o decaimento de algum fenômeno, de alguma coisa. Então ele é muito interessante em séries históricas, né? Quando o eixo horizontal é o tempo, né? Porque, por exemplo, você está olhando o preço de uma ação, vai passando as horas do dia, ela vai subindo ou vai caindo. E aí sim o gráfico de linhas faz mais sentido para esse tipo de aplicação. Tá? Eu mostrei o gráfico de barras, de linha e de pizza. São os únicos, não. Nós temos pictograma, que são aqueles cheios de desenho. Você faz um monte de desenho, pessoinhas maiores, menores. Você adapta, por exemplo, seu gráfico de colunas. Em vez de colocar colunas, as barrinhas, você coloca pessoinhas, coloca uma gotinha de sangue para falar de doação de sangue, coloca uma seringuinha para falar de vacinação. É o pictograma. Em geografia é muito comum o cartograma, aquele mapa que aparece com as bolinhas, né? Cartogramas são os mapas. Nós temos vários. Um que está na moda aí, que eu tenho visto em algumas provas, são os radares, né? Que é o do FIFA. Você tem um radarzinho, habilidade para cá, drible, físico, defesa e não sei o que. E aí um desenho no centro indicando para qual lado está puxando mais o gráfico. Existe um monte de tipo de gráfico que a gente poderia falar, certo? Mas, concluindo, o que nós vimos aqui? Nós vimos um pouquinho de estatística, para quem já tinha estudado estatística, qual que é a intenção da estatística, qual que é a intenção da ciência de dados, para que ela serve. Né? Nós coletamos os dados, nós analisamos para poder tomar decisões assertivas. Agora, como é que é feita então essa coleta de dados? Porque das duas, ou você é a pessoa que está coletando dados, que quer tomar decisão, ou você é um incauto que alguém quer que você acredite nas falácias. Né? Por exemplo, eu dei alguns exemplos ali das eleições. Nós somos bombardeados por gráficos e tabelas em eleições, principalmente por gráficos, que é aquele que não precisa saber ler. Muitos deles viciados com erros, querendo passar informações que não são reais ou descontextualizadas. E você, ora, é matemática, é estatística, então eu vou acreditar? Não, não é bem assim. Se você entende, você pode julgar. Olha, esses dados foram bem coletados, essa coleta foi feita de maneira adequada, essa amostra dessa pesquisa ela era representativa, a metodologia em si foi correta. Você poderá questionar essas coisas, evidentemente, se você entender um pouco de estatística. Então, nós falamos disso, mostramos para você como organizar. Então, falamos tabela Hall, tabela organizada em frequência, frequência absoluta, frequência relativa. Nós passamos ali, descrevemos as possibilidades de variáveis, porque a maneira que você, a sua metodologia para colher os dados é importante. Sua pesquisa foi amostral ou foi censitária? No seu questionário que você fez, você colocou variáveis qualitativas ou quantitativas? Como que você colocou essas variáveis? Por exemplo, se eram quantitativas, como que você organizou a tabela? Porque depende se eram discretas ou se eram contínuas. Depois disso, nós trouxemos algumas medidas estatísticas, trouxemos só medidas de tendência central, não falamos de dispersão, por exemplo, mostrando ali, contrastando uma com a outra. Nem sempre essa é a medida correta de se usar, às vezes é aquela outra, certo? Então você tem que ter essas noções para que você não seja enganado com meias verdades ou a verdade descontextualizada, por assim dizer. Trouxemos também um pouquinho de gráficos e esse é um resumo do que nós vimos, tá bom? Muito obrigado e gostaria que vocês ficassem com a informação a seguir. People think that when they take math in school,